Amém, amém. Primeiro, eu quero agradecer aí aos irmãos da conferência, né, Entendes o que Vens Lendo, que tem abençoado a igreja nessa região e hoje pelo meio virtual, pela internet, tem abençoado muita gente fora da própria região, né, e tem sido uma grande bênção. O meu tema que eu vou tratar hoje não é apenas a doutrina do pacto, o tema, ele é a doutrina do pacto como a coluna vertebral da teologia reformada. Então, o nosso objetivo hoje, na nossa palestra, né, e vai ser, na realidade, uma aula expositiva, eu vou falar com os irmãos, eu não vou mostrar nenhum slide, coisa dessa natureza, nós vamos conversar sobre isso, e no final, se Deus permitir, vamos responder algumas perguntas dentro daquilo que pudermos. Bem, mas se nós perguntássemos assim, vamos tentar iniciar a nossa palestra da seguinte forma, com a seguinte pergunta: qual é a doutrina que melhor caracteriza a teologia reformada? Qual é a doutrina que melhor caracteriza ou é o centro da teologia reformada? Normalmente, quando nós pensamos na teologia reformada, e principalmente quando nós saímos do meio arminiano e nos convencemos pela palavra, não é, do calvinismo, né, nós sempre imaginamos que a doutrina da predestinação, da eleição, é a doutrina central da teologia reformada, e normalmente essa é a maneira que muitos creem e entendem. Por isso que é normal, é comum, irmãos que têm uma eclesiologia não bíblica, eu posso chamar assim, não é? Eles se declaram reformados porque eles creem na doutrina da predestinação. Então, soteriologicamente, isto é, quanto à doutrina da salvação, eles são reformados. Mas em outros aspectos da visão da reforma, eles rejeitam, mas eles aceitam a doutrina da salvação pela graça. E muita gente, então, entende que a teologia da eleição, a doutrina da eleição, é a centralidade ou a coluna vertebral da doutrina reformada. Ora, nós vamos ver que não é verdade que essa é uma doutrina importante, ela é importantíssima para a vida da igreja, mas ela não, nessa doutrina você não encontra as ramificações para as outras doutrinas. Ela é um aspecto de uma outra doutrina, que é a centralidade do pacto. Nós vamos voltar a falar sobre isso já já. Mas outros irmãos diriam assim, não, é a doutrina da soberania de Deus, porque esse é o princípio calvinista, Deus é soberano. A soberania, ela é verdade, inequivocamente, ela é uma doutrina central e fundamental dentro do aspecto reformado. Entretanto, ela também não é, sem dúvida alguma, vamos chamar a coluna vertebral, onde outras verdades vão se expandir dela e ela necessariamente depende também de outras doutrinas. Isso nos ajuda a entender, não é, que as doutrinas, elas são importantes, mas necessariamente, não é, elas não caracterizam a centralidade de uma fé. Então, por exemplo, eu preciso crer na salvação pela graça, eu preciso crer na soberania de Deus, né? Mas necessariamente essas doutrinas elas são importantíssimas, mas elas não são, sem dúvida alguma, a coluna vertebral da teologia reformada. Bem, se alguém me perguntasse qual é, então, a coluna vertebral da teologia reformada, obviamente o título da nossa palestra já responde: a doutrina do pacto. Doutrina do pacto. Por que ela é a coluna vertebral? Então, aí eu vou voltar um pouquinho numa informação que eu acho que é importante dar, a fim de conectarmos esses pontos no primeiro momento. Veja, irmãos, quando nós, uma vez, um grande teólogo da teologia bíblica chamado Gerhardus Voss, que tem uma obra já publicada em português, né, um clássico, né, obviamente ele é morto, mas já é um clássico da doutrina reformada, e Gerhardus Voss, na teologia bíblica, e agora estão publicando em inglês a obra, uma dogmática, não é,
que ele escreveu. Então, ele não só escreveu uma teologia bíblica, mas escreveu uma teologia sistemática. Isso é uma coisa impressionante, né? Porque normalmente as pessoas entendem que há um conflito entre teologia bíblica e sistemática. Bem, isso é um problema para um outro tema. Mas eu só queria colocar que Gerhardus Voss ele tem essa habilidade, ele lida tanto com a teologia bíblica como a teologia sistemática. Gerhardus Voss, numa das suas obras, ele fez a seguinte declaração, né? Ele disse que Deus não se revelou numa universidade, Deus se revelou no pacto. E aí, essa é uma expressão, essa é uma verdade importante que eu queria frisar, porque em que contexto foi dito isto por Gerhardus Voss? Quando ele estava tratando sobre a natureza da revelação. Então, ele diz que a revelação, ela tem 4 aspectos centrais quanto à sua natureza. Ela é progressiva, isto é, você percebe que ela vai caminhando dentro de uma progressão na revelação, ele continua, ela é orgânica, isto é, flui vida entre um momento e outra revelação. Então, toda a revelação posterior, ela flui de uma anterior, e há uma conexão de vida entre elas. Terceiro, ela é histórica. Então, os acontecimentos são históricos. A revelação bíblica ela tem por natureza a historicidade, não é? E é importante, principalmente quando você vê dentro do liberalismo a tendência de negar o aspecto histórico da revelação. E Gerhardus Voss vai dizer, a teologia bíblica, a natureza da revelação da teologia é clara. Ela é progressiva, ela é orgânica, ela é histórica. Mas não apenas isso, ele diz, também ela é adaptável. Essa palavra adaptável, muitas vezes, ela não é bem compreendida, mas as pessoas acham que a teologia é adaptável, então a gente tem que adaptar a teologia a cada época, a cada momento, não é isso que ele está dizendo. Quando ele diz adaptável, ele está falando aqui do Deus que condescende com o homem, é uma linguagem até usada na Confissão de Fé, no capítulo 7 da Confissão de Fé, quando ele diz assim, no primeiro parágrafo da Confissão, que a distância entre Deus e o homem é tão grande que, pela obediência da criatura, há uma relação entre Deus e o homem como criador e criatura, mas pela obediência da criatura ao Criador, ele não poderia fruir nada de Deus como bem-aventurança. E ele diz, então, aprove a Deus, não é, se comunicar, e aí ele usa a expressão condescender por meio de um pacto. O que é exatamente condescender? Ele se comunica por meio de uma aliança. Ele se comunica por meio do pacto. Ora, isso é interessante porque a condescendência aí, no caso, o condescender, a comunicação de Deus com o homem, ela não se dá na universidade, ela se dá no pacto. E por que isso é tão importante dentro dessa estrutura? Porque as verdades, quando são as verdades reveladas por Deus, quando tratadas fora do pacto, elas são conflitantes. Dentro do pacto, elas são completamente harmoniosas. Por exemplo, a doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Ora, você tem muita dificuldade de lidar com esses temas, mas você encontra no pacto a soberania de Deus e a responsabilidade do homem no pacto. Se você fizer isso, você vai viver. Se você fizer isso, você tem claramente. E como isso se coaduna? Somente no pacto. Somente no pacto. Como se adequa? Somente no pacto. Dessa maneira, né, Gerhardus Voss, então, ele passa a nos ensinar que a doutrina do pacto ela é central, porque o Deus que se comunica na Escritura se comunica por meio de aliança, por meio do pacto. É interessante que, quando a nossa Confissão de Fé, no capítulo 7, na Confissão de Fé de Westminster, né, Igreja Presbiteriana do Brasil, no capítulo 7, parágrafo 1º, ele lida a relação entre o homem e Deus de duas formas, criador, criatura, e a relação pactual. A obediência da criatura, como criatura, não é? Tendo Deus como criador, a obediência dele nada fará fruir benefícios e bem-aventuranças da parte de Deus para com ele. A obediência do homem no pacto faz com que aquilo que foi prometido no pacto nos seja dado, nos seja entregue. É necessário, então, que a linguagem pactual se manifeste para que aquilo que é feito pelo homem possa ter algum significado e receber alguma coisa da parte de Deus. Isso é importante nós frisar, porque
né, a centralidade da doutrina do pacto faz com que a gente diga, ela é a coluna vertebral. Então, por exemplo, vamos pensar aqui um pouquinho, né, sobre isso. A doutrina da eleição, que nós falamos que, alguém diria, é a doutrina central. Como a doutrina da eleição se revela? Você vai lá para Efésios capítulo 1, você vai ouvir, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Aí ele diz como ele nos escolheu? Em Cristo Jesus. Segundo o beneplácito da sua vontade, isto é, segundo a vontade da sua vontade. Como essa vontade foi revelada? No pacto que ele fez na eternidade, quando ele amou um povo antes da fundação do mundo, e esse povo ia ser destruído porque o pecado ia condená-los. Então, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, disse, eu me submeto, eu vou me tornar servo e vou resgatá-los. Então, Cristo diz que voluntariamente ele viria para fazer a vontade do Pai. E quando ele veio ao mundo e cumpre a vontade do Pai, ele é assunto aos céus, e aí o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, ordenada na eternidade, diz, né, então o Espírito virá e ele aplicará a obra que foi ordenada na eternidade, operada no tempo e no espaço pela redenção em Cristo Jesus e aplicada pelo Espírito. Isso tudo acordado numa aliança, num pacto. A doutrina do pacto, ela é a centralidade, a doutrina da aliança, a doutrina da eleição, ela é parte da doutrina do pacto. Eu não tenho como entender a doutrina da eleição se não entender a doutrina do pacto. Isso, para que você entenda como que é fundamental, não é, essa teologia. Sem ela, né, nós vamos transformar verdades bíblicas em conflitos. É lá, exatamente no pacto, onde eleição e rejeição, onde soberania e responsabilidade humana encontram sua casa, encontram sua morada, encontram seu lugar de compreensão. É na aliança, é no pacto que isso se revela. Veja, nesse primeiro momento, meu objetivo é tentar justificar o tema da nossa palestra, é tentar justificar o tema. Por que esse tema foi dado? Por que a gente vai falar desse tema? Por essas razões. Porque, sem dúvida alguma, a teologia reformada, ela tem na sua essência, não é, uma coluna vertebral, que é a doutrina do pacto. Certo? A doutrina do pacto. Dito isto, né, espero, apesar do nosso tempo curto, espero ter sido convincente nesse primeiro momento acerca desse tema, né, dessa explicação, mas então eu quero agora mostrar isso um pouco mais na prática, o que é tentar agora conceituar pacto, né? O que é o pacto? Então, esse é um ponto talvez mais difícil de se fazer. Eu aconselharia a leitura do livro do Palmer Robertson, Cristo dos Pactos, onde ele vai tentar conceituar ali, ele vai tentar conceituar a pacto, né? Onde ele vai chamar de, né, que é soberanamente administrado, né? É um pacto de sangue soberanamente administrado. Eu tenho dificuldades um pouco com o conceito que Palmer Robertson dá. Entretanto, não posso dizer que é um conceito que tem muitos aspectos positivos. Eu acho difícil conceituar pacto, eu tenho a compreensão disso, por isso, eu prefiro conceituar pacto, mostrando a doutrina do pacto, mostrando quais são os elementos do pacto. Eu acho que, quando a gente consegue compreender quais são os elementos do pacto, nós podemos, de alguma maneira, compreender o que é pacto. Então, primeira coisa importante no pacto, é necessário que você tenha partes envolvidas. Partes envolvidas. Então, vamos pensar num pacto feito no Éden. Foi feito entre Deus e Adão. Então, você tem as partes envolvidas. Você tem o pacto feito na redenção, pacto entre o pai e o filho. Você tem o pacto da graça, o pacto entre o pai e a igreja e o seu povo, os eleitos de Deus. Então, você sempre tem partes envolvidas no pacto. Mas não apenas isso. O pacto, ele não só tem partes, ele tem também normas, estipulações. E quem o faz? O soberano, o suzerano, o Senhor. É ele quem estipula as regras.
Então, por exemplo, ele cria o homem, ele cria Adão e Eva e os coloca no jardim do Éden. E ele disse, soberanamente, comerás de toda a árvore do jardim, livremente, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Ora, entenda isso. Ele, então, soberanamente estipula as regras. Então, as normas são estabelecidas por ele. Então, eu tenho partes envolvidas e eu tenho normas, instituições, ordenações da parte do soberano. Mas não apenas isso. Nessas estruturas de ordem, eu tenho promessas e tenho maldições. Então, veja só no caso do Éden, Deus disse, se comeres, certamente morrerás. Então, está pronto aí um conceito claro. Há uma lei e há uma maldição caso a lei seja quebrada. O pacto, ele requer isso. Logo, se ele não comesse do fruto, ele obedeceria, então viveria. Então, tem uma promessa implícita. Há uma promessa e há uma maldição. Mas também não é só isso. É necessário que as partes envolvidas, elas desejem participar do pacto. Então, como é que eu posso dizer, por exemplo, que Adão aceitou aquele acordo? Quando, por exemplo, quando ele peca, quando Eva come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e dá ao marido, ele come, imediatamente após, veja só, imediatamente, Deus se apresenta a ele e pergunta, Adão, acaso comestes da árvore que te ordenei para não comer? Adão não disse, Senhor, não sabia, eu não havia entendido. Ele disse, a mulher que tu me deste. Ele sabia do que deveria ter feito, ele sabia as regras e ele havia aceito as regras. Interessante que quando o pacto é feito com Cristo, veja, Jesus Cristo não poucas vezes disse, lembra lá em Mateus, no capítulo 16, quando Jesus Cristo pergunta aos discípulos, quem sou? E aí então Pedro responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus fala que sobre essa pedra a igreja será edificada. Logo na sequência ele continua dizendo, Jesus nessa mesma sequência diz, é necessário que eu vá para Jerusalém, que eu sofra, que eu padeça, eu vou ser crucificado, morto, eu vou ser sepultado. Ao terceiro dia ressuscitarei. Ele sabia do que veio fazer. Lá em João, no capítulo 4, ele diz aos discípulos, depois que a mulher samaritana sai para anunciar aos seus conterrâneos que havia encontrado o Salvador, Jesus disse, uma comida tenho para comer, fazer a vontade daquele que me enviou. Lá no dia da sua morte, no Getsêmani, na angústia do inferno que ele sofreu, ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Ele sabia exatamente o que ele veio fazer. O acordo foi estabelecido, a vontade daquele que vai praticar o pacto é determinada, e ele aceita fazer aquilo que foi ordenado. Então, se nós fôssemos pensar num conceito de pacto, vamos pensar, então, nos elementos do pacto. O que é um pacto? O pacto é um acordo que envolve partes soberanamente administrada, que contém estipulações, havendo obediência às regras, promessas, havendo desobediência às regras, maldições. É necessário que a parte envolvida ela possa declarar que aceita as regras do pacto e abraça o pacto e vive de acordo com aquele pacto. Então, isso mostraria de modo geral, um pouco rapidamente para nós o que nós poderíamos pensar sobre pacto, certo? Então, vamos aqui recapitular um pouquinho o que nós temos feito até então. Primeiro momento, justificamos o título porque que a
a doutrina do pacto, ela é a coluna vertebral da teologia reformada. Segundo, nós estamos conceituando o pacto, tentando dar um conceito do pacto. Certamente, existem conceitos bem mais elaborados, mas a minha intenção é que você possa, ao ouvir o conceito, entenda não apenas o que é pacto, mas até mesmo as partes que envolvem um pacto. Ora, tendo dito isto, nós podemos, então, começar a pensar na soberania daquele que estabelece o pacto. Perceba, você não vai encontrar esse tipo de declaração na Escritura, não é? Eu vou fazer um pacto com o Senhor. Você vai encontrar na Escritura, sim. O Senhor fará uma aliança contigo. Por exemplo, você vai encontrar, não é, depois da queda, não é, Deus, no texto de Gênesis 15, que nós lemos na devocional, na leitura anterior, feita pelo nosso irmão Fileto, o texto diz lá, farei uma aliança contigo. Isso é declarado pelo Senhor. No capítulo 17 de Gênesis, ele diz a mesma coisa, estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência, entre ti e a tua descendência. Eu estabelecerei a aliança. Então, isso é um ato divino. Deus é quem faz a aliança, ele é quem estabelece a aliança. Isso aponta, não é, para um aspecto fundamental do pacto. Há um soberano, esse soberano é Deus. E é ele quem estabelece o pacto, as regras, as estipulações, as promessas, as maldições. Consequentemente, né, deve ser de acordo com aquilo que ele determina. Deve ser de acordo com aquilo que ele determina. Quando nós começamos, né, quando nós começamos a descrever pacto, olhando para Adão no Éden, nós estamos, então, afirmando que houve um pacto no Éden. Certo? Então, é interessante, por exemplo, na Confissão de Fé de Westminster ainda, no parágrafo 2 e 3 da Confissão, vai dizer abertamente isso, que houve um primeiro pacto, chamado Pacto das Obras, e depois o segundo pacto, Pacto da Graça. Então, o Pacto das Obras é o pacto feito com Adão no Éden, certo? O que foi exatamente esse pacto feito entre Deus e Adão? O que foi que aconteceu ali exatamente? Né? Ora, não havia pecado, não havia necessidade de arrependimento, certo? Então, esse pacto, não havia nele misericórdia. Tanto é que não há na estipulação do pacto perdão de pecados. Por exemplo, quando Deus faz uma aliança chamado Pacto da Graça, um dos elementos centrais do Pacto da Graça é o perdão de pecado. Por exemplo, lá no texto do Salmo de número 89, você vai encontrar no verso 2, Deus dizendo que ele fez uma aliança com seu servo Davi, o seu eleito, o seu ungido. E na sequência, se você ler o Salmo 89 todo, você vai encontrar lá a seguinte declaração: ainda que o meu povo, ainda que eles se apartem da minha lei, eu os açoitarei com açoite de homens, mas a minha misericórdia não se apartará deles. Eu não serei falso à minha aliança, eu não serei falso às minhas promessas. O que está sendo dito ali é que no Pacto da Graça há perdão de pecados. No Pacto das Obras não há perdão de pecado. Por isso que, quando o pecado entra, você não tem Adão confessando o seu pecado com base na sua justiça, porque ele não tem justiça, ele foi condenado. Ele precisa da justiça de outro. Por isso que imediatamente é prometido um redentor, quando no capítulo 3, verso 15, é dito que nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Imediatamente após a queda de Adão. Então, o pacto feito com Adão, né, é um pacto de obras. Em que sentido? Né, a nossa confissão e os catecismos usam a seguinte linguagem. Ela usa pacto de vida e pacto de obras. Pacto de vida é porque se obedece, recebe a vida. Se não obedece, recebe a condenação. O pacto de obras é porque era baseado na própria obediência dele. Alguém poderia dizer, mas veja, eu não acho que a obediência de Adão poderia torná-lo capaz de nos imputar bênçãos. Eu não penso que a obediência de Adão poderia fazer isso. Eu também acho que não. Ela somente não.
Como é que ela poderia? Pactualmente. Porque Deus fez assim o acordo. Entende? Pela obediência da criatura, ele não poderia fruir nada como bem-aventurança da parte de Deus. Mas por causa do acordo pactual, sim, ele poderia. Não pelo mérito dele, mas pelo acordo pactual. É interessante notar, e é importante dizer, não é? Adão, ele poderia ter conquistado a vida eterna. Essa é uma discussão que caberia em um outro curso, não é? Então, eu indico a leitura da obra do Joel Bick, lá da teologia puritana, da editora Vida Nova. Ele vai discutir esse assunto, ele pensa um pouco diferente da minha opinião, mas certamente não é essa a visão, não é essa a visão que ele estabelece, não é a visão dentro do presbiterianismo clássico, em hipótese alguma. Entretanto, eu queria só afirmar isso aqui para os irmãos, certo? A doutrina, o que acontece ali no Éden, pode ser entendido da seguinte forma. Deixa eu contar uma história para vocês, para tentar jogar tudo isso que eu estou falando dentro de um aspecto mais prático. Lembra daquele texto em Lucas, no capítulo 18, quando, logo após a parábola do publicano e do fariseu, do verso 9 a 14, do capítulo 18 de Lucas. Logo na sequência, você vai encontrar um jovem rico. Diz o texto que o jovem rico chega e diz assim para Jesus Cristo: mestre, o que faço eu para herdar a vida eterna? Ele diz: bom mestre, o que faço eu para herdar a vida eterna? Que coisa interessante. Ele estava querendo como é que ele poderia herdar a vida eterna. Jesus Cristo poderia ter dito para ele: crê em mim, você vai ser salvo. Jesus disse: você cumpre a lei? Você cumpre a lei? Ora, o que está sendo dito ali é que só uma maneira de você adquirir a vida eterna, se você for perfeito, obediente e perfeito. Se você não for, você não pode adquirir vida eterna. E aí você vai entender a razão do raciocínio na sequência do texto. Então, Jesus diz assim: você cumpre a lei, diz, desde a minha juventude. E aí Cristo cita a segunda tábua da lei: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás. E aí ele diz: desde a minha infância eu guardo. Aí Jesus disse: então faz o seguinte, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Você não pode ser salvo pela perfeita obediência. E aí ele foi embora, porque era um homem rico. E então começa um debate entre os discípulos e Cristo. Então faz a seguinte pergunta a Cristo: Senhor, dessa maneira quem pode ser salvo? É impossível ao homem ser salvo. Jesus disse que é impossível ao homem, é possível a Deus. Aí o que é que acontece? Lembre-se de um detalhe: nós estamos partindo de uma narrativa de Lucas 18, verso 9 a 14, quando Lucas está descrevendo ali a história do fariseu e do publicano. O jovem rico é o publicano. Desculpa, é o fariseu, que era amante da lei e não foi salvo. E aí chega o capítulo 19 de Lucas. Quem é que está no capítulo 19? Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um publicano. Jesus vai mostrar o que é impossível ao homem, é possível a Deus. Ora, Zaqueu sobe para ver Jesus. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, convém ter contigo. E Zaqueu creu no evangelho e cumpriu a vontade de Deus. Veja, ele devolveu o que roubou. Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. Você entende? É a obediência da fé. Em outras palavras, é a obediência que procede da fé. Não é a fé que procede da obediência. Não é a fé que procede das obras. É a obediência que procede da fé. Ele creu e obedeceu à lei. O que o fariseu estava querendo era ser salvo por sua própria obediência. Mas Jesus disse para ele: para você ser salvo, você precisa ser perfeito. Por que isso é importante? Porque era isso que era exigido de Adão. Que ele fosse perfeito e nunca quebrasse a lei. Quando ele quebrou a lei, ele cai e com ele toda a raça humana. Toda a raça humana caiu com ele. E aí você vai encontrar a pessoa de Cristo sendo prometida. E o que é que Cristo vai fazer? Ele vai cumprir a lei. Lembra daquele texto lá de Mateus, no capítulo 3, quando Jesus Cristo é batizado por João Batista? E aí João diz: Senhor, eu deveria ir a ti, tu vens a mim. Jesus disse: não tem problema. É necessário
que se cumpra toda a justiça. Eu vim cumprir toda a justiça. Você vai ouvir a declaração contínua na Escritura, ele nunca cometeu pecado. Ele guardou toda a lei. Por quê? Era essa a exigência do pacto das obras. É necessário perfeita obediência à lei de Deus. Só que ele veio como meu substituto. Porque eu morto nos meus pecados, nunca poderia ser salvo. Era necessário um substituto. Aí o que acontece? Você vai lembrar lá do texto de Filipenses, no capítulo 2, quando, no verso 5 em diante, Paulo diz assim: tem depois em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo Deus não por usurpação, mas sendo Deus por natureza. Isto é, Jesus não é Deus porque usurpou o ser Deus, ele é Deus por natureza. Ele se fez servo e foi obediente até a morte. Era necessário obediência de Adão, mas não apenas um momento. Era necessário por toda a vida. Jesus foi obediente até a morte. Até a morte. Ele cumpre toda a lei de Deus. Nada. Como é que eu sei que essa é uma exigência? Por exemplo, lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 10. Gálatas 3:10, Paulo diz assim, maldito, tem uma introdução anterior, mas eu vou para essa sessão, Gálatas 3:10. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro dessa lei para praticá-las. Aí, se você ler o capítulo 3 de Gálatas todo, você vai ver, Jesus nos livrou dessa maldição. Nós estávamos sob maldição. Adão caiu porque não cumpriu o pacto, toda a raça humana caiu com ele, mas Deus não mudou a exigência. Nós necessitamos perfeição, porque Deus é justo, santo. Não pense que a misericórdia de Deus exclui a sua justiça. Falarei disso um pouco lá na frente, mas eu quero só frisar agora, a justiça de Deus tinha de ser satisfeita. Tinha de ser satisfeita. Então, se você, veja o que Paulo diz aos Gálatas, maldito todo aquele que não permanece. Veja a palavra permanecer. Então, não é maldito aquele que não obedece por um minuto à lei, não, é que não permanece. Você pode obedecer, mas se desobedecer no caminho, você é maldito. Aí ele diz, maldito daquele que não permanece. Em que lei? Em todas as coisas escritas. Então, não é numa lei, não é... Por isso que Jesus diz ao jovem rico, declaradamente, cumpre a lei, ele diz, cumpra. Jesus vai, você tá mais uma. E ele foi embora. Então, ele foi condenado. É impossível ao homem ser salvo por sua própria obediência, porque nós nascemos em pecado, o nosso coração é inclinado para o mal. E aí você vai encontrar na sequência do texto. Para guardar, obedecer todas as coisas escritas. Todas elas. Para obediência. Não há como você ter condições de fazer isso, se não for pela graça do Evangelho. Como isso funciona? Então, entende por que o pacto é tão importante? Porque eu primeiro preciso entender o pacto das obras. Se eu não entender o pacto das obras, eu não entendo o pacto da graça. Aí você está um teólogo reformado chamado Willem Abrakel, que eu clamaria às editoras que publicassem essa obra. São 4 volumes, mas infelizmente não temos. Eu acho que não tem ninguém fazendo isso. Willem Abrakel. Ele tem, numa das suas obras, num dos tomos da sua obra, ele diz o seguinte: se não compreendermos o pacto das obras, nós não compreenderemos o pacto da graça. Você entende? Nós estamos falando de um pacto aqui, feito entre Deus e Adão, e nós já entramos para falar da graça do Evangelho. Por quê? Porque a justiça de Deus não muda, ele requer perfeição. Você entende? Por isso que Jesus Cristo é chamado no Novo Testamento de segundo Adão. Porque ele veio obedecer à lei de Deus. Mas mais do que isso, ele veio morrer
como pela maldição, isto é, porque o salário do pecado é a morte, ele morreu pelos nossos pecados. Mas deixa ele dizer uma coisa importante. Quer dizer, outra coisa importante. Se Jesus Cristo, irmãos, né, na sua obra... Olha a Raquel aí, que a Rony vai mandar. Se Jesus Cristo, na sua obra, não tivesse... Se ele tivesse apenas morrido pelos nossos pecados, presta atenção que eu vou lhe dizer, para que não sou herético, eu vou dizer, mas é bíblico e fiel o que eu estou lhe dizendo. Mas pode parecer herético, mas escute o que eu estou lhe dizendo. Se Cristo viesse morrer apenas pelos nossos pecados, nós voltaríamos ao estado que Adão estava no Éden, sem pecado. Mas poderíamos pecar e ser condenado. Cristo não veio apenas morrer pelos meus pecados. Ele veio obedecer à perfeição da lei para que fosse imputado a mim a sua justiça. Eu não apenas sou perdoado, eu sou declarado justo. Eu sou declarado justo. Com isso em tela, com isso diante dos nossos olhos, eu queria voltar um pouquinho para que eu aprofundasse esse conceito um pouco mais adiante. Deixa eu tentar voltar um pouquinho nesse tema. Como é que se deu essa questão do pacto da redenção, né? Então, você imagina na Trindade Augusta, a Trindade Augusta planejando a nossa salvação, né? Então, está ali a Trindade, Deus escolheu um povo antes da fundação do mundo, e esse povo iria cair nos seus pecados e ia ficar na lama da iniquidade. E aí Deus diz, é necessário que eles sejam redimidos. Então, como pode acontecer? Então Deus tem misericórdia deles. Mas a verdade diz o seguinte, a verdade se interpõe e diz, não pode. Porque se eles são pecadores, eles são injustos. E como pode a injustiça habitar a eternidade? Mas logo na sequência, a lei, a misericórdia se apresenta e diz, mas eu quero alcançá-los. A justiça se levanta e fala, não pode. Porque a lei foi ferida, a lei foi desonrada, a lei foi lançada no lixo. A lei tem de ser honrada, tem de ser restabelecida, tem de ser exaltada. A verdade diz, isso é fato, não há como salvar. Então, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, diz, então eu vou me fazer homem. Eu vou obedecer a lei perfeitamente. Eu vou cumprir toda a justiça de Deus. Eu vou ser condenado pelo pecado do povo. Então, a misericórdia os alcançará. Então, a verdade disse, está feito o acordo na eternidade. Assim, eles podem ser salvos. A história da redenção, eternamente, se revela no pacto das obras e no pacto da graça. Quando Jesus Cristo veio exatamente para esse fim, satisfez a justiça do Pai, então a misericórdia os alcançou. A misericórdia não era possível no pacto das obras. A misericórdia só é possível no pacto da graça, porque a lei, a justiça e a santidade de Deus foram vindicados. Não é à toa que você encontra no livro de Ezequiel várias vezes. É por amor ao meu nome. É por amor ao meu nome. É necessário que a santidade de Deus seja vindicada. Então, a misericórdia nos alcança. O que é a misericórdia, então? Ele não nos dá aquilo que nós merecemos.
Porque Cristo recebeu o que nós merecemos. A condenação, o sofrimento do inferno, a morte, e ele ressuscita para a nossa justificação. Aquilo que foi estabelecido na eternidade. E aí preste atenção, como uma coluna vertebral, como todas as outras doutrinas estão colocadas, anexadas a essa gloriosa verdade do pacto, que vem desde a eternidade. Obediência, santificação, justificação, promessa, santificação. Paulo disse aos Coríntios, declaradamente, essas foram as palavras de Paulo. Cristo se tornou da parte de Deus para nós justiça, santidade, redenção e sabedoria. 1 Coríntios 1, verso 29 a 30. Ele se tornou da parte de Deus para nós. Como as promessas são minhas por causa do pacto. E veja como isso tem efeito na piedade, na nossa vida de devoção. Você sabe o que foi que Deus disse a Moisés quando o enviou para libertar o povo do cativeiro? Disse, diga ao povo, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em outras palavras, eu fiz uma aliança. E nessa aliança, a promessa. E eu prometi, o nosso irmão Fileto leu em Gênesis 15, e essa menção é feita no capítulo 3 de Êxodo. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E essas promessas que foram feitas são cumpridas. E nós podemos invocar o pacto. Porque nesse pacto há perdão. Nesse pacto há misericórdia. Nesse pacto há disciplina. Nesse pacto há justiça. Porque todas essas coisas são prometidas no pacto da graça. E nós podemos estar seguros nela. O que me é ordenado fazer nesse pacto? Se eu não posso cumprir a lei, se eu não posso obedecer, se eu estou morto nos meus delitos e pecados, o que eu posso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo, então eu vou ser salvo. Só tem um detalhe. Até mesmo crer está dentro do pacto. É promessa de Deus. É dom de Deus. O que eu preciso para ser salvo? Você precisa ser perfeito e obediente. Mas eu sou pecador, eu não tenho como obedecer. Aí ele diz, então, Jesus Cristo foi enviado para cumprir a lei, para morrer no seu lugar, para nos redimir de toda a iniquidade. Aí ele diz, você entendeu isso? Entendo. Mas o que eu tenho de fazer? Você tem de crer. Aí o indivíduo responde, mas eu não posso crer. Eu não tenho fé. Aí o Senhor diz, é dom de Deus. A fé é dada por Deus. Tudo de acordo com o pacto da redenção. Todas essas coisas nos são dadas. Partindo para a conclusão, antes de nós abrirmos para algumas perguntas, talvez. Deixa eu só colocar um ponto importante aqui no final. Irmãos, você sabe o que é dito acerca de Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 26, versos 1 em diante? Que Abraão guardou toda a lei, todo o mandamento e todo o estatuto. Nós sabemos que Abraão pecou. Foi repreendido por Deus e até mesmo por ímpios. Uma coisa eu te peço, disse Faraó, não mintas para mim. Fala a verdade. Mas é dito que ele guardou toda a lei. É dito lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 5, 6 e 7. Primeiro livro dos Reis. Quando Salomão está orando para poder fazer a declaração acerca do santuário, ele diz assim, que Deus use misericórdia para com ele, como usou com Davi, seu pai,
porque Davi guardou toda a lei, todo o mandamento do Senhor. Ora, irmãos, nós sabemos a história do nosso pai Davi, os pecados que ele cometeu. Como é que Davi é declarado um homem que guardou toda a lei? Como é que Abraão é declarado que guardou toda a lei? Porque é imputado a eles a perfeita obediência de Cristo. Nós somos obedientes perfeitamente, porque nos é imputada a obediência de Cristo. Nós somos pecadores, injustos. Não é a nossa justiça que nos salva, é a justiça de Cristo que nos salva. E é por ela que nós somos perfeitos. Será dito de cada um de nós nas nossas lutas, quando partirmos: guardou toda a lei de Deus, porque Cristo, o mediador da aliança, satisfez toda a justiça de Deus, cumprindo toda a sua lei. É o que está lá em Romanos, capítulo 8, verso 1 em diante. Você pode ver isso lá em todo o capítulo 8 de Romanos. Certamente, essa é a glória dessa doutrina. Sem dúvida, a doutrina do pacto, ela é a coluna vertebral da teologia reformada, porque ela é teologia pura e ela é piedade pura. Ela nos leva para todos esses aspectos profundos e práticos na vida cristã. O desejo do meu coração, irmãos, é que, de alguma forma, pela graça e misericórdia de Deus, vocês sejam instigados a desejar conhecer mais essa doutrina. Porque, certamente, o estudo e o conhecimento dessa doutrina fará você entender muitas outras doutrinas reveladas na Escritura Sagrada. A doutrina do pacto, sem dúvida, é a coluna vertebral da teologia reformada. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Pastor Paulo, essa citação última aí do senhor é muito interessante, porque eu sempre li esse texto de Davi lá, e Deus falando, né? Ele guardou tudo. Falei, mas Davi não guardou, Senhor. Quando Deus diz lá, os teus pecados estão perdoados, Deus não... Exatamente. É grandioso demais, né? Pastor, eu tenho aqui algumas perguntas, tá? Em Gênesis não aparece a palavra pacto ali, quando é usado o pacto das obras. A base seria Oséias 6, 7? Os elementos do pacto estão ali, né? Perfeito. Mas a palavra não aparece. É interessante nós notarmos isso, irmãos. Nós não podemos... o argumento de que a palavra não está lá, logo a doutrina não está, ela é complicado. Por quê? Vou dizer... A primeira vez que a palavra eleição, escolha, aparece na Bíblia é em Deuteronômio, capítulo 7. Então, logo, vamos dizer que não houve eleição até o capítulo 7 de Deuteronômio. Eu diria mais, a palavra Trindade não aparece na Bíblia toda, logo a doutrina da Trindade não é verdadeira. Você entende? Então, o argumento da palavra em si, ele não é substancial, não pode ser final, tá certo? Então, um argumento é a estrutura do pacto, nós mostramos que estão ali, pertencem àquele texto, e segundo Oséias 6,7, um texto claro, entende? Que pode nos dizer acerca disso. Quem tem uma teologia sistemática que foi publicada pela editora Monergismo, que é do Robert Raymond, não é uma teologia sistemática a melhor do mundo, mas ela tem muita coisa boa. E tem um capítulo, quando ele está da teologia do pacto das obras, nesse livro, ele faz uma análise do porquê que Oséias 6,7 fala de Adão e não de uma cidade. Ele vai mostrar os argumentos ali, são extraordinários, vale a pena dar uma olhada nesse material. Perfeito. Perfeito. Tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Baseado na resposta de Jesus ao jovem rico, podemos dizer que Jesus usou o pacto das obras para apresentar o pacto da graça? Perfeitamente. Os puritanos diziam assim, irmãos, os dois pactos estão valendo.
Quem não está em Cristo está nas obras. Quem está nas obras não está em Cristo. Então, você precisa entender que você anda nos escombros do pacto das obras. Esse é um pacto de um edifício que caiu, que ruiu. Você não tem proteção, existe rato, doença, você está morto nesse edifício. Há um edifício da misericórdia, da graça que foi levantado. Você precisa correr para ele. Então, o que Cristo está dizendo é, essa é a tua situação. Para você ser salvo, você tem que ser perfeito. E só tem uma maneira de você ser perfeito. É você nunca pecar. Só que você é pecador por natureza. Então você precisa de um Redentor. Você precisa de Cristo. E é o que acontece no Zaqueu. Perfeito. Baseado nisso, então, o julgamento, ele acontece através do pacto das obras. São coisas diferentes. Muito bem, a pergunta é excelente, Felipe. A pergunta é excelente, que nos ajuda aí a colocar a coisa dentro do lugar. Tem um texto lá, num texto do Salmo, de número 62, acho que o último versículo. Dá uma olhada, você tem a Bíblia aí aberta, certamente, você pode me ajudar? O Salmo de número 62, verso 13, se eu não estou equivocado. Salmo 62, verso 13. Não, verso 12. 62, 12. Isso, 12. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuir segundo as suas obras. Veja que jogo interessante. A ti, Senhor, pertence a graça. E o Senhor vai retribuir segundo as suas obras. Como é? É graça ou obras? Quais são as duas coisas aí? Porque há uma distinção importante a ser feita. E eu gosto dessa figura, eu espero ser claro com ela. Uma árvore com frutos, o fruto de uma árvore não é o fundamento de que aquela árvore, não é o fundamento daquela árvore. Vou repetir. O fruto de uma árvore não é o fundamento de uma árvore, é a declaração de que aquela árvore está viva. Veja, quando você é julgado pelo que você faz, é porque você está em Cristo. Então você produz aquilo que agrada a Cristo. Então você não é salvo por obras, você é julgado pelo que você faz. Por quê? Porque o que você faz é fruto da graça. Por isso o salmista diz, a ti pertence a graça. E cada um será julgado segundo as suas obras. Como? A graça que me faz viver segundo a palavra de Deus. E tem uma coisa importante ainda, Fileto, irmãos. Por exemplo, lá em Ezequiel 36, no verso 23 em diante, ele diz, olha, eu derramarei sobre vós o meu espírito, ele diz lá. Ele tiraria o coração de pedra, lhes daria um coração de carne, derramarei o meu espírito e farei que obedeçam os meus mandamentos. Veja, a graça que me faz obediente. É isso que está sendo dito. Nós vamos ser julgados pelo que nós fazemos, porque isso determina o que nós cremos. Ora, no último dia, as minhas obras não são um fundamento, elas são a declaração de que eu estou vivo. Eu não vou ser salvo pelas minhas obras, vou ser salvo pela graça. É por isso que Jesus vai dizer naquele dia, quando alguns dirão a ele, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos milagres. Jesus diz, eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como é que vocês creem em mim e praticam vivem dessa forma? Não estou entendendo. Não sei quem são vocês, não conheço vocês. Então, é necessário fazer esse ajuste para que não confunda que nós somos julgados pelas obras, no sentido de pacto das obras, jamais. Perfeito, perfeito. Bom, o senhor falou do conselho da Trindade na salvação, lá na eternidade, né? E Jesus é aquele que veio para morrer na cruz, viver a vida que nós não vivemos, né? E morrer e ressuscitar por nós. Mas Jesus na cruz, ele disse, se possível, passa de mim esse cálice. E ele disse que veio para cumprir a lei. Como entender essa fala de Cristo? Pai, se possível, passa. Aquilo era... Que oração era aquela? Essa é uma declaração extraordinária do Deus e do homem, isto é, do verdadeiro Deus e do verdadeiro homem. Existe uma só pessoa, duas naturezas, que não se confundem, isso é importante. Veja, a humanidade dele não é divinizada, nem a divindade dele é humanizada. Ele conhece todas as coisas, ele é eterno, ele não morre, tanto é que para ele me salvar, ele teve que se tornar homem, para poder morrer.
porque a morte era a condenação do meu pecado. Ele tinha que obedecer, ele nasceu sob a lei, ele nasceu de mulher sob a lei. É o que Paulo diz aos Gálatas. Então, ele ali mostra a verdadeira humanidade de Cristo, ele é homem verdadeiro. E aí existem duas vontades lutando ali. Não existe duas vontades, três vontades na Trindade, mas ali entre o homem verdadeiro e o Deus verdadeiro existem duas vontades, mas a vontade humana é fazer a vontade daquele que me enviou. E é aqui que eu, homem, que você, homem, que nós, homens, e aí eu me refiro não ao gênero masculino, mas a todos aqueles que nasceram nessa terra, é em Cristo que nós podemos vencer o pecado. É nele que nós temos força para poder vencer a tentação, de não fazer a nossa vontade, mas a vontade do nosso Pai, nosso Deus. Perfeito, perfeito. A graça não operava no pacto das obras? Excelente pergunta. As suas perguntas são extraordinárias, eu diria. Vamos lá. O que significa isso, Fileto? Porque essa pergunta pode nos levar... Veja, é necessário distinguir graça aqui, tá certo? Porque não há graça redentora, porque não havia pecado. Então, não havia necessidade de graça. A graça no sentido da condescendência, isto é, Deus deu tudo ao homem sem ele fazer nada. Um jardim, frutos, toda a riqueza. Você pode pensar no Deus que condescende com o homem, mas não, a palavra graça, ela traz consigo, na sua essência, um conceito de redenção. Se não havia pecado, não havia redenção, então esse conceito não existe. Provavelmente, a pessoa que pergunta isso, ou a pergunta, ela pode trazer à memória a ideia de que há sim um aspecto da bondade de Deus na criação. E nesse sentido, dessa graça condescendente da parte de Deus, mas não redentora, não há graça nesse aspecto. Eu queria que você abrisse a escritura comigo e lesse para a gente, Fileto, por favor, e ajudará a gente a entender. Porque lembre-se, Romanos 5, verso 12, está falando de Adão, e diz assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Todos nós morremos porque todos nós pecamos. Isto é, Adão como nosso representante pecou e morreu, e nós pecamos e morremos nele. Então está posto ali, Adão. Aí ele vai começar a discorrer, por um só homem, por um só homem, por um só homem. Agora veja, verso 19 ao 21 desse texto, Romanos 5, verso 19 a 21. Leia, por favor, para mim, para nós, por favor. Tá legal. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Para que reinasse a graça pela justiça. A justiça tem de ser satisfeita para que a graça e a misericórdia me alcancem. A graça reina pela justiça. E veja só como é interessante. Quando você olha na primeira parte, ele está se referindo a Adão. Na graça que reina pela justiça, está se referindo a Cristo. Em nenhum momento, Paulo usa a palavra graça para falar de Adão. Mas em todo momento, ele usa graça e misericórdia para se referir à obra de Cristo. Então, o pacto da graça já diz tudo, e o pacto das obras já diz tudo. Perfeito, pastor. O senhor falou no início que a teologia do pacto nos ajuda a entender até a questão da soberania de Deus e responsabilidade humana. Nos ajuda a entender também, quando Deus diz lá, não assassinarás, e depois manda matar, um texto difícil, outros povos, até criança de peito. Nos ajuda a entender isso? Sem dúvida, porque, vamos lá, dentro da estrutura do pacto, todo aquele que obedecer viverá, aquele que desobedecer vai morrer. A condenação dos ímpios, ela ou é agora, ela vai ser agora e eternamente. Então, os aspectos da ordenação da morte, no Antigo Testamento, revela como que a inimizade é estabelecida entre o povo de Deus e o povo
das trevas. Se há uma marca no povo do mundo, é o ódio. A marca do povo de Deus não é o ódio, é o amor. Se nós amamos, nós somos filhos de Deus. Aquele que odeia, esse não é filho de Deus. Então, o matar alguém não é fruto do ódio, no sentido da manifestação do ódio, mas é a obediência à vontade de Deus, à lei de Deus. Esse é o padrão ordenado. Eles faziam isso porque era ordenado por Deus, não porque eles simplesmente odiavam. Não é esse o aspecto, é fruto da obediência. E isso é a revelação clara de um pacto, de que aqueles que estão no Senhor viverão eternamente, os que estão fora do Senhor sofrerão condenação eternamente. Isso é manifestado no aspecto temporal, na execução de povos e raças no período que vivemos. Perfeito, perfeito. Pastor, tem mais uma aqui, que chegou aqui, é a questão, o pacto, Deus tem uma aliança com o seu povo, com os filhos, por isso nós, presbiterianos, nós levamos os nossos filhos ao batismo. Como entender a questão dessa promessa que é para nós e para os nossos filhos e harmonizar com o caso de Jacó e Esaú, quando Deus já diz que amei a Jacó e me aborreci de Esaú? Perfeito. Como a gente harmoniza isso? A primeira coisa importante a frisarmos, estar no pacto não é ser eleito. Não podemos confundir pacto com eleição. Você pode ter os benefícios externos do pacto, mas não ser eleito. Por exemplo, Esaú foi circuncidado. É um benefício do pacto. Jacó foi. Saul não foi salvo. Jacó foi. Não é porque você recebe os elementos externos do pacto que você é salvo. É porque esse é o ponto. Você simplesmente confia no aspecto externo. Você não confia para onde ele aponta, em Cristo. Ora, por que eu sou salvo? Eu sou salvo porque eu fui batizado. Não, mas veja, você vive... Não, porque eu fui batizado. O batismo aponta para Cristo. Veja, é porque eu participo da mesa do Senhor. A mesa do Senhor aponta para Cristo. Há benefício em participar. Mas se eu não tiver em Cristo, não há benefício. Paulo disse, come e bebe juízo para si. Não adianta, se eu não tiver em Cristo, eu não tenho benefício. Eu posso ter benefício externo, mas não eterno. Foi o caso de Esaú. Não é? Esse é o aspecto. Eu posso ter benefício externo, mas não eterno. O que é que vai acontecer, por exemplo? Lembre-se que esse texto está lá em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 10, Paulo começa dizendo acerca do povo que foi tirado do Egito e levado para a terra prometida. E Paulo diz, eles foram batizados na mesma água, comeram do mesmo maná, participaram da mesma santa ceia. Mas Paulo diz, todos eles participaram do sacramento. Mas Deus não se agradou da maioria deles, ficaram mortos no deserto. Por causa da incredulidade. Você entende? É necessário que você entenda os benefícios de estar num pacto. Mas a tua confiança não está nos elementos, mas em Cristo para onde o pacto aponta. No sacrifício de Cristo. O pão e o vinho apontam para Cristo, é Ele a minha esperança. E aí, eu posso concluir a resposta dizendo assim, lembre-se das palavras de Jesus Cristo a Marta, lá em João 11, quando ela disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E aí Jesus disse, ele não vai morrer, ele vai viver. Ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ela crê na doutrina da ressurreição. Então, na classe catecúmena estava aprovada, ela crê na doutrina, ela aprendeu que haverá ressurreição no último dia. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Creis isto? Se você não crê que eu sou a ressurreição e a vida, você pode crer na doutrina da ressurreição e você vai ser condenado eternamente. Ela disse, eu creio, Senhor, eu creio. E essa é a beleza do pacto. Você não vai ter confiança nos aspectos externos, mas os aspectos externos comunicam bênçãos espirituais, uma vez que você está em Cristo Jesus. Perfeito.
Pastor, então, esse é até um complemento dessa pergunta. É nesse sentido que Paulo diz lá em 1 Coríntios 7, em que o marido descrente é santificado no convívio da esposa, cristã, da esposa que é... E aí ele chama até que os filhos são santos, porque eles participam das bênçãos de alguém que está no pacto? Veja, é importante frisar aí que Paulo começa a carta aos Coríntios dizendo o seguinte, no capítulo 1, verso 1 e 2, aos santos em Corinto. Então, quem são os santos? Não é? Como é que um adulto é batizado? Quando ele crê no Evangelho. Quando é que a criança é batizada? Quando ela é filha de um crente, ela está debaixo do pacto. O incrédulo, ele é santificado no sentido de dizer, de uma consequência, diz, de outra sorte, os vossos filhos não seriam santos, seriam impuros. Para mostrar que aquele que é crente, não é, ele tem esse domínio, em outras palavras, o filho dele é santo. Então, o marido é santificado não para que ele se torne membro, ele não é um santo da igreja. É santificado no sentido de dizer que o filho é santo, isto é para quem Paulo escreve aos santos da igreja, até para as crianças. Ele é santo, ele pertence à igreja de Cristo. É nesse sentido que Paulo está tratando ali. Perfeito. Tem uma outra pergunta que chegou aqui. Como saber se eu sou um eleito? Essa é uma boa pergunta. Acho que o apóstolo Paulo diz o seguinte, irmãos, examine-se a si mesmo. Paulo escreve em outro momento, Pedro vai falar também, para ver se você está na fé. Então, a Santa Ceia é um momento extraordinário. Por quê? A gente chega fraco às vezes, consciente dos nossos pecados, e a gente é convidado a examinar a nossa própria vida. O que é examinar a vida? Paulo diz, examine-se e coma, não é examine-se e não coma, não. Quem tira da mesa é a igreja, não é você. Você não se autodisciplina. Você se examina e come. O que você vai fazer? Eu sou um pecador. Eu sou indigno de estar aqui. Mas a minha confiança não está na minha própria justiça, está em Cristo, no perdão dele. Eu me vejo nele, revestido da justiça dele. É somente por causa dele que eu estou aqui. Eu examino a minha alma e vejo Cristo, somente Cristo, é a minha salvação. Eu não confio em mim mesmo, na minha justiça, nas minhas obras, eu confio somente em Cristo. Isso precisa produzir frutos. E aí eu preciso buscar a piedade, andar de acordo com a minha fé, com aquilo que eu creio. E nesse aspecto, a minha vida de devoção vai aquecer o meu coração para que as verdades eternas se tornem verdades diárias na minha vida, práticas na minha vida. Pastor, confesso que depois de ouvir isso tudo, a vontade que tenho é de cantar Bendito seja o Cordeiro. Amém. Muito bom. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus mesmo por esse tempo aqui. As perguntas aqui encerraram. Os irmãos do YouTube aí, se ninguém mais me mandou perguntas. Aqui está parado o WhatsApp agora. Mas eu louvo a Deus por esse tempo. Que coisa maravilhosa. Ouvir do nosso Redentor, ouvir desse pacto maravilhoso. Como é bom ouvir, como aquece o nosso coração, como é bom. E eu quero agradecer ao senhor aí de todo o nosso coração por esse tempo aí que o senhor gastou com a gente. Foi bem gasto, bem gasto. Nós vamos orar, depois nós vamos tirar uma foto aí com o pessoal que está no Zoom. E também, irmãos, nós vamos orar pela vida do pai do pastor Paulo. Ele teve Covid, compartilhou comigo e ficou um tempo aí internado, né, pastor? 63 dias, né? 62 dias internado. 62 Está em casa, já está se recuperando bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu vou pedir o pastor Valdson, que está aqui com a gente, para orar e orar pela vida do pai do pastor Paulo, por favor. O nome do pai do senhor mesmo, pastor? Luiz Sá. Por favor, então, pastor Valdson.